Olá a todos, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre relatos de caso clínico em trabalho de conclusão de curso. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Nagati, sou cirurgiã dentista, mestra e doutora na área de prótese dentária. O relato de caso clínico é uma opção que é aceita como forma de apresentação de trabalho de conclusão de curso. É muito utilizado na finalização de cursos de especialização, porque assim, muitos alunos optam por conta assim, de, às vezes, ter algum caso interessante para apresentar. E vocês, enquanto estudantes de graduação, vocês também podem optar pelo relato de caso clínico, mas a gente tem que se atentar a alguns detalhes, ok? Muitas vezes você pegou um caso na sua graduação, que você consegue escrever todo aquele caso de história do paciente, descrever o diagnóstico e o tratamento, e você resolve fazer um trabalho de conclusão de curso, que é uma coisa muito viável. Só que, assim, muitos optam pelo fato, assim, dela não ser obrigatória a revisão de literatura, que é utilizado, mas muito embora, como eu já havia falado em outros vídeos, cada faculdade tem as suas normas. Às vezes pode acontecer da sua faculdade pedir que você faça uma revisão de literatura, só que assim, não é na mesma proporção que você faria se fosse apenas revisão de literatura. Pode acontecer também do seu orientador pedir que você faça uma revisão de literatura. Então, você tem que perguntar para ele. Agora, no caso, se você optar por não fazer uma revisão de literatura, saiba que a sua introdução ela tem que estar muito bem delimitada, tá? Então, assim, não é uma coisa que você vai inserir, assim, você tem que estar bem alinhado. Porque, assim, você tem que dar um pouco mais de detalhes, um pouco mais de riqueza naquilo que você está escrevendo. O relato de caso clínico, ele precisa também ter capa, contracapa, tem que ter resumo, tem que ter introdução, tem que ter, é obrigatório ter discussão daquele relato, você tem que descrever o caso clínico daquele paciente que você pegou, que você vai trabalhar. Você precisa ter o termo de consentimento do paciente para poder utilizar, para poder fazer o relato de caso clínico, e além disso você submeter ao comitê de ética e isso ser aprovado, ok? Porque, e outra coisa, tá, gente, assim, eu sempre gosto de falar isso, evitem expor o paciente. Então, assim, por mais que ele tenha te dado o termo de consentimento, evita você colocar o rosto do paciente, se possível, ok? Assim, coloca uma tarja no olho, mas assim, para manter o máximo de discrição, porque se você ficar pensando assim, se fosse você ia gostar do seu rosto estar estampado em algum lugar, por mais que você tenha, que o seu paciente tenha te autorizado, então assim, evita esse tipo de situação para manter o máximo de discrição possível. E privacidade do paciente, porque muitas vezes eu posso estar lendo lá e ver que o paciente é meu vizinho. Então, assim, é uma coisa que tem coisas que muitas vezes o paciente quer manter na descrição. Também, na hora que você for descrever, dar os detalhes do paciente, você não coloque o nome do paciente, tá? Assim, não coloque nada que identifique ele, assim, coloca assim iniciais dos nomes, mas assim, não evita esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Mesmo que o paciente tenha autorizado, isso não é legal você expor dessa forma o nome e sobrenome do paciente. Então, você vai colocar apenas as iniciais. Você pode colocar a idade do paciente, você pode colocar se ele é fumante, esses detalhes, você pode colocar se é sexo masculino, feminino. Então, assim, isso você pode inserir para agregar. Também, assim, outra coisa que é muito importante é a qualidade das imagens, tá? As imagens, elas têm que estar bem padronizadas,
e tem que estar em alta definição, porque se eu não conseguir, imagina se o leitor não conseguir enxergar a sua imagem. Então você tem que estar bem fotografado. É outro ponto na hora de você escolher, porque na hora de você escolher fazer um caso clínico tem isso. E veja também se o caso clínico é interessante para você falar, tá? Para você abordar como relato de caso clínico. Bom, o que eu tinha para falar sobre relatos de caso clínico é basicamente isso. E até o próximo vídeo.